Um, dois e já. Bom, meu nome é Márcio Schaer, eu me formei em jornalismo, comecei na década de 70 e saí da imprensa comercial, ou seja, da imprensa tradicional, ali por 1993. Trabalhei na Veja, Folha, Gazeta Mercantil, Jornal do Brasil, Jornal da Tarde, e participações na revista Playboy, Isto É, Exame, Diário Popular, um monte de veículos, né? E quando eu saí, como todo jornalista, eu tentei fazer um empreendimento na área jornalística, mas, como se sabe, o jornalismo é como o crime, né? Não compensa. Então, fui trabalhar com assessoria de imprensa, né? Certa vez, o Arnaldo Malheiros me apresentou o Edemar, logo no início, né, no início da nossa pequena empresa. Só que o Edemar foi assim ligeiramente arrogante, né? Ele achava que sabia tudo de comunicação, de imprensa, e aí a conversa não andou, né? Alguns meses depois, ele me procurou e aí nós começamos a trabalhar. Ele estava numa situação bastante complicada, porque ele tentava provar que o Banco Santos, quando sofreu a intervenção, ele tinha algo como ativos no valor de 6 bilhões, enquanto o Vânio, do Banco Central, que se tornaria o administrador judicial, apontava um rombo de 2 bilhões. O Edemar jamais conseguiu que a justiça reconhecesse que não havia rombo, né? Mas, muito bem, trabalhamos juntos durante um tempo, aí o dinheiro dele acabou, né? E eu continuei trabalhando para ele mais ou menos um ano e meio mais para frente, e só paramos porque surgiu assim um conflito de interesse, porque um dos escritórios para quem nós trabalhávamos defendia credores do Banco Santos, então não deu para continuar, mas nem por isso deixamos de conversar, de trocar ideias, sempre que eu pude ajudá-lo, eu ajudei, né? E o Edemar, ele sempre foi um personagem, a imprensa gosta de ser polêmico, como se isso quisesse dizer alguma coisa, né? Não quer dizer nada. Ele era uma pessoa multifacetada, né? Um dos exemplos para mostrar isso foi a amizade que ele teve em Santos com o Plínio Marcos, né? O Plínio Marcos escrevia as peças de teatro dele à mão, e o Edemar, segundo disse, ele é quem datilografava as peças do Plínio Marcos, né? E teve a ocasião de que, na peça Barrela, né, o Edemar atuou como ator, né, que era o jovem que estava preso na ocasião e que foi currado, estuprado, algo assim, né? Quem lembra desse episódio bem é o Oswaldo Mendes, que fez um belíssimo livro sobre o Plínio Marcos, que era o Maldito Bendito, ou será o Bendito Maldito, algo assim. Mas falando com o Oswaldo, ele há de lembrar. Das passagens que eu mais me recordo do Edemar, foi em certa ocasião que eu estive na casa dele e a casa tinha uma exposição fenomenal. Ele tinha ido aos arquivos da Folha, do Estadão, da Abril, Veja, e fez uma grande coleção de fotos deslumbrantes do carnaval, né? Muitas mulheres de peitos e bundas de fora, mas tudo de muito bom gosto, nada que fugisse à estética.
E eu fiquei ali, assim, muito impressionado, porque ele não tinha visitas quando ele passou a ser demonizado, virou um cara acusado, é aquela ocasião que os amigos desaparecem, né? E ele tinha feito aquela exposição para ele, para ele, quer dizer, é uma coisa extraordinária. O que mostra essa face do Edemar, que é fascinante, do cara realizador, né? Ele trouxe exposições do Picasso, dos guerreiros de Xi'an, trouxe os faraós do Egito, exposições maravilhosas ali na Oca, no Ibirapuera. Né? Então, o mesmo traço que ele demonstrou no mundo dos negócios, né? Ele demonstrava na vida pessoal dele. Agora, uma coisa que incomodava muito no Edemar é que ele era aquela pessoa, ele era topetudo, ele era irreverente, ele era ousado, né? E isso ofendia as pessoas tradicionais, quer dizer, os banqueiros que tinham aquelas expressões vetustas, etc. E tal, não se conformavam com aquele pé rapado ali que subiu verticalmente na vida, né? E se tornou dono de um banco de grande expressão. Né? E note que um banco que começou a fazer frente, começou a competir com as grandes bancas, que eram mais cautelosas, tinham uma relação mais amigável com a imprensa. Né? Agora, o Brasil é um país de linchadores. Né? Sempre que se tem a oportunidade de pendurar alguém numa corda de cabeça para baixo ou no pau de arara, o brasileiro faz isso com grande prazer. Né? E, considerando o reinado da demagogia e do populismo, né, que domina o país, ele passou a ser fuzilado por coisas que ele fez e por coisas que ele não fez. Eu lembro de um episódio em que um jornalista que ganhou fama por fazer reportagens contra o Edemar, que ele tinha grandes desconfianças de coisas que o Edemar teria feito. Então, de repente, aparece uma carta anônima para o juiz Fausto de Santis, que era uma pessoa como o Sérgio Moro, ele é um ancestral do Sérgio Moro, que não se preocupava muito com a materialidade, com provas. Né? Para ele, a prova de uma culpa era a acusação, ou seja, se você é acusado de uma coisa, então é porque você é culpado. Né? E essa carta anônima, quem me falou da existência dela foi o Arnaldo Malheiros, né? Mas era num caso que o Arnaldo não estava advogando, quem estava advogando era o Toron. E quem mandou essa carta para o juiz? Né? O juiz consignou nos autos que ele recebeu de um jornalista da Folha. E o jornalista da Folha era Mário César Carvalho, né? Que assim, se atirou sobre o Edemar com grande apetite. Né? Agora, certa vez, conversando com o Mário César Carvalho, ele me contou que a maior parte das coisas que ele recebeu do Edemar era de um outro advogado do Edemar, que era o Ricardo Tepedino. O Ricardo Tepedino pegou catálogos de exposições que o Edemar trouxe para o Brasil para vender a ideia de que o Edemar era dono daquelas obras de arte, daquelas esculturas do Rodin, quadros do Picasso, e que, como essas obras de arte não foram encontradas com o Edemar, então concluiu-se que ele tinha essas obras escondidas no exterior. Mas isso era impossível. Essas obras pertenciam a museus,
ao Louvre, pertenciam lá ao MoMA, ao Museu Metropolitan de Nova York, não eram do Edemar, tinham sido obras emprestadas para se fazer exposições no Brasil. Mas aí, quer dizer, no vai da valsa, quando uma pessoa cai, todo mundo quer chutar, né? Todo mundo gosta de bater em quem está apanhando, né? Então, ele foi fuzilado em grande parte, não posso dizer que em todos os aspectos, né? Mas certamente ele foi fuzilado não pelo que ele fez, mas pelo que ele era. Ou seja, uma figura que no direito leva o cognome de direito penal do inimigo, né? Que é quando o juiz deixa a isonomia, deixa a imparcialidade e se torna um inimigo do acusado. Eu não sei a quantas anda esses processos todos, né? O que eu sei é que tem agora, rolando no Congresso, um projeto, que é o PL número 3, de 2024, que trouxe essa pretensa novidade, que é a de impedir que processos de recuperação judicial durem uma eternidade. O do Banco Santos já leva, acho que, 20 anos, né? Claro que existem as acusações, existem as defesas, né? E isso me vem à memória pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei nesse breve período que eu estive com o Edemar. Aí, depois disso, acho que muitos anos depois, eu nunca mais tive a oportunidade de falar com ele, né? Ô, Márcio, mas deixa eu te perguntar, Pois não. no resumo da ópera, Edemar é um bandido criminoso que merecia ter pago 21 anos de prisão, ou é o maior mecenas que o Brasil já teve, superior a Cicilo Matarazzo e Chateaubriand? O que você acha? Olhando para mim, por favor. Olha, eu nunca o vi como um bandido. Eu sempre o vi como uma pessoa muito ousada, né? Muito atirada, sem grandes preocupações com o que os outros pudessem achar dele. Um mecenas, então, se ele for um grande bandido, eu não tenho conhecimento material nenhum para poder respaldar, fundamentar essa ideia. Agora, que ele foi um grande mecenas, isso não precisa dizer, né? Tanto é que uma das imprudências dele foi trombar com a Milu Vilela, do Banco Itaú, né? Que foi uma das pessoas que ajudou a fomentar essa imagem ruim do Edemar. Porque o Brasil é um país não só de falsos heróis, como também de falsos vilões. Tá? O Edemar, ele me contou que o Frederico Vasconcelos, que é um jornalista da Folha punitivista toda a vida, né? Persegue as pessoas, está sempre com um chicote na mão, acusando, apontando todo mundo. E ele trabalhou para a assessoria de imprensa do Banco Santos. Pelas contas que eu fiz da época, ele trabalhava ao mesmo tempo para a Folha de São Paulo e para o Edemar, né? Então, nós temos esses santos de pau oco aí, né? Essas pessoas que batem no peito, que se apresentam como paladinos, como vestais, e que, na verdade, são pessoas que não têm vergonha na cara, né? Foi bom você citar isso. Ele foi vítima do sucesso ou foi vítima de olho gordo? Como é que você vê toda essa história, que é uma história maravilhosa, né? O cara vai 150 anos em 4 anos, 150 exposições em 4 anos, depois vai aos pícoros, sai na capa do New York Times, sai em tudo quanto é jornal internacional, ainda é muito respeitado aqui fora, mas, de repente, sei lá, dizem que ele fala que foi a Milu Vilela que foi atrás dele, que provocou aquela corrida de fiscais do Banco Central ao Banco Santos, o que provocou que nenhum banco resiste à corrida, né? Você vê dessa forma, você vê que a Milu Vilela é a culpada, como é que você vê isso?
Olha, a vida é complexa demais, nada acontece por um motivo só, né? Nem o casamento, nem o divórcio. Temos aí uma cesta de motivos para defender uma tese ou outra. Agora, que ele foi vítima do sucesso, eu não tenho dúvida alguma. Claro que foi, né? Se ele não tivesse feito o sucesso que fez, ele estaria aí até hoje, provavelmente, nem teria morrido, né? Então, o Tom Jobim já dizia que no Brasil o sucesso é ofensa pessoal, né? Então, certamente foi. Agora, se teve alguma coisa que eu chamo de material, né? Se teve alguma prova material contra ele, eu realmente não sei dizer. Eu nunca vi, eu também não li todos os autos, não pude acompanhar isso tão profundamente como gostaria. Agora, que ele foi alvo de uma campanha, de um mutirão que se uniu contra ele, isso não há dúvida nenhuma. Em nome de quê? Em nome das artes, em nome do setor financeiro? Porque me parece, por exemplo, no setor financeiro, que depois dele, que ele tem inclusive o Ricardo Russo fala uma coisa interessante. Ele fala assim: Ricardo Russo é a pessoa que fazia os esquemas dele lá fora, né? Ele fala o seguinte: que o Idemar não fez nada de ilegal, fez muita coisa irregular. E que todo o sistema bancário fazia isso, pegava o dinheiro de investidores daqui, fazia esse meio de campo com dinheiro ilegal, ou legal não declarado lá fora, né? Foi assim que ele fez o Castelo de Cartas. Você acha que ele tem culpa no cartório em relação a isso? Não. Ele realmente foi uma pessoa que, para sustentar o modo de vida dele e para sustentar as exposições, que, segundo se fala, ele gosta mais de arte do que de banco, isso aí deu no que deu? Olha, eu volto àquele ponto, Pedro, vê bem. Sem dúvida nenhuma, ele pisou no calo de muita gente, né? E era ele contra o mundo. E aí você vai ter a volta do bumerangue. Ele é um caso isolado e único? Não é. O Daniel Dantas não foi acusado de 200 mil crimes e, por fim, foi absolvido em todos os processos. Nós vemos essas pessoas aí no Mensalão, na Lava Jato. O Edemar foi vítima de pessoas como Fausto de Santos, que é uma vedete, né? Uma pessoa que queria aparecer a todo custo, praticando irregularidades. Ele doou obras de arte, ele não poderia ter doado obras de arte de um réu, de um acusado, como o Fausto fez, né? E outro oportunista é esse jornalista que eu citei agora, o Mário César Carvalho, né? E ele viu ali uma chance de ficar famoso, de virar uma celebridade, né? E foi por coisas como essa que o Mário César Carvalho foi demitido da Folha, né? Então, quer dizer, agora, teve também tem a Milo Vilela, tem os concorrentes, cada um quis tirar um pedacinho ali, né? Agora, fazer o quê? Eu não sou juiz, eu não posso julgar, eu tenho os fatos, leio os fatos e tento interpretá-los da melhor maneira que eu conseguir. E eu nunca vi no Edemar um criminoso, um bandido, não. Agora, sem dúvida, muito ousado, muito atrevido e teve que pagar por essas características pessoais dele, que foi o atrevimento de enfrentar os quatrocentões de São Paulo, os bilionários, os taicuns, o poder econômico ou hegemônico, como costuma dizer o Eros Grau, né? Ele enfrentou o poder hegemônico e perdeu o jogo. Foi isso. Excelente, excelente. Amigo, super legal, hein? Você não Super achou que eu legal. ia falar o nome do Frederico Vasconcelos e do Mário César Carvalho, né? Hein? Você Não, pensou? porque o Mário César Carvalho,
eu falo com ele, ele se diz o responsável pela prisão do Adhemar, né? Quer dizer, eu me antecipei à Polícia Federal, eu dava subsídios. Então, é interessante isso. Então, o que eu te disse faz sentido, né? Um grande cara de pau, esse carinha aí. Vem cá, Publicava. você tem ainda. Deixa eu desligar aqui o stop recording. Você tem ainda